Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar a Periódico. E hoje, com mais uma entrevista, vamos entrevistar o historiador Ricardo Pinto dos Santos, que é mestre e doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o tema da entrevista com o historiador Ricardo Pinto dos Santos é o seu tema de pesquisa, né, que passa pelo futebol, racismo e modernidade. Né? Então, primeiramente, historiador Ricardo Pinto dos Santos, agradecer você ter aceitado o nosso convite. Olá, Anderson. Eu faço aqui um adendo sobre essa entrevista. É um prazer imenso poder falar com você desse lugar de entrevistador, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e tem uma trajetória dentro dessa intelectualidade que é algo que me traz muita alegria, cara. Muito obrigado pelo convite e espero poder compartilhar com vocês algumas conclusões e algumas inquietudes que eu venho tendo ao longo do meu trabalho. Bom, antes de adentrarmos ao tema, há vários pontos fundamentais aqui de sua pesquisa, né, de seus livros lançados, um recente artigo que você publicou. Explique para nossos ouvintes, né, que também vários são historiadores, né, explique um pouco a história comparada, né, a sua formação em história comparada. Como se dá a pesquisa na história comparada? Então, eu saí da minha graduação, ingressei de forma muito direta no mestrado de História Comparada, e ela se estabelece a partir de um movimento, né, que surge na Europa, em que você passa a trabalhar o objeto não só através de citações de lugares diferentes, de experiências diferentes, mas você passa a ver com profundidade e articulação as temáticas que estão sendo agora passam a ser experimentadas dentro do campo da intelectualidade. Faz parte de uma nova história cultural, que se desenvolve na França, mas também na Inglaterra. E quando chega ao Brasil, se estabelece na UFRJ, né? É criado um programa de história comparada para atender essa demanda. E eu, por proximidade com o tema, né, de estar trabalhando sempre em experiências que se tornavam transversais aqui no Brasil, eu me identifiquei muito com essa temática. E aí acabei mantendo o meu vínculo com a instituição através do mestrado e logo em seguida com o doutorado. Então, a possibilidade de tornar um tema transversal na história comparada, ele faz com que a gente não só cite outras experiências, mas procure articular essas experiências de forma mais profunda. Né? Você deixa de fazer apenas uma citação, mas passa a considerar as articulações que foram feitas, né? Os antecedentes, as questões macro, mas também micro, que foram primordiais para o desenvolvimento daquele objeto. No meu caso, o racismo. Sim, e aí é o seguinte, você faz um recorte interessante, né, que, por exemplo, no seu livro Entre Rivais, né, Futebol, Racismo, Modernidade, Rio de Janeiro e Buenos Aires, eu percebi no livro, você utiliza como fonte os jornais da época, né, as publicações da época, e aí, aqui na página 24, você aponta assim: o conceito de modernidade é central nessa nova estrutura, pois se torna a base de todas as transformações da passagem do século, entre elas o urbanismo acelerado, o aumento considerável da imigração, os primeiros passos no processo de industrialização, o restabelecimento das práticas de lazer, a definição da cultura higienista e o racismo, e principalmente a necessidade de se construir novas práticas de identificação coletivas. Então eu começo com a seguinte pergunta: qual a relação que você faz aí do conceito de modernidade, desse recorte histórico, com o surgimento do futebol no Brasil, por exemplo? Na verdade, a gente precisa entender a modernidade como um processo
é bem mais amplo, né? Então, a gente pode dizer que as práticas esportivas, ela traz uma experiência moderna em si. Ou seja, desde o século do meados do século XIX, onde a prática esportiva já está se impondo na cidade, você já pode traçar aí uma aproximação com a modernização dos espaços sociais, bem como das atividades que estão sendo vivenciadas naquele momento. Então, assim, grosso modo, quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa só em transformação urbana, né? O que a gente tende aí a ampliar o debate é quando a gente entende a modernidade como um movimento de transformação que transcende, ou ele é visto de forma ainda mais ampla do que simplesmente a transformação urbana. E a prática esportiva, ela em si já é um fenômeno moderno, porque ela já atribui àquele espaço social traços de uma transformação de um movimento que vai levar a essa modernização das relações, tanto institucionais quanto humanas. Então, o que eu tento fazer nesse meu primeiro trabalho de mestrado é falar que essa transformação, essa modernidade que se desenha ali, ela é muito maior do que o espaço de transformação que se dá na urbanidade, tanto do Rio de Janeiro quanto de Buenos Aires. Sim, e aí você traz o futebol que está surgindo, principalmente no Rio de Janeiro, as ligas, né, os clubes de regatas, e fazendo uma pesquisa, né, sobre tantas curiosidades, como, por exemplo, essa discussão que existe até hoje, mas o Bangu, o Vasco, né, qual foi o time que inseriu, né, e aí você, na sua pesquisa, você fala que, né, inserir os negros não quer dizer que, né, os clubes tenham lutado, né, pela inserção do negro, né, e assim, e aí você coloca aqui na página 20, né, que você enfoca o futebol como um grande laboratório das relações sociais, políticas, culturais e econômicas da sociedade, nesse dado tempo histórico, né? Dar a entender na sua pesquisa que, através da história do futebol, dá para se ler, né, as mudanças da sociedade, assim como, se é possível, fazer isso usando a história do samba. Sim, perfeito. Por exemplo, né, você prossegue na página 79, né, não podemos pensar o futebol destacado da sociedade. O esporte, né, as equipes, clubes e ligas, é parte integrante do conjunto das instituições que formam as cidades. Então, muita gente tem curiosidade sobre como se deu essas ligas, né, essas primeiras ligas no Rio de Janeiro, por exemplo, né, na sua obra você expõe os regulamentos, né, os primeiros regulamentos chegam a citar, né, que não se aceita pessoas oriundas de trabalho braçal, coisas desse tipo, perfeito. Né? Ao esmiuçar esse material das ligas, né, dos primeiros campeonatos, né, o que podemos pensar, né, sobre a questão racial naquele momento? Tá, bom, beleza. Eu vou começar pela identificação do futebol com a modernidade, né? A gente está falando aí de final do século XIX, início do século XX. Nós já temos, nesse momento, já um quadro esportivo bem amplo, bem complexo, né? Vale lembrar aqui que nós já temos o turf desde o meado do século XIX, logo em seguida o remo. Então já temos, só para citar apenas duas, né? Mas temos outras práticas esportivas bem consolidadas, e aí o futebol ele surge com uma nova roupagem, né? O que num primeiro momento ficava muito circunscrito a poucos atletas, né? Nós já temos a presença de atletas, e aí atletas entre aspas, negros, no turf já no século XIX, meados do século XIX, temos a presença de alguns jockeys negros, isso é importante ressaltar, porque depois eu vou fazer uma consideração sobre isso. O futebol, ele amplia, né? Eu costumo dizer que existem os outros esportes e existe o futebol. O futebol ele tem uma capilaridade muito grande, né? Você não consegue praticar o turf, o remo, em todos os lugares. O futebol ele tem
uma potência na sua estrutura que se diverge, que se diferencia das outras modalidades. Isso é um fato importante que a gente precisa levar em consideração. O segundo ponto é que, quando eu falo que o futebol ele deve ser pensado junto com a complexidade da sociedade, eu quero dizer que a sociedade que se coloca, que se funda de forma hierarquizada, de forma social, ela também é aquela que vai gerar instituições que se pensam da mesma forma. E o esporte não é diferente disso. Tanto as ligas quanto os principais clubes, né, aqueles que são reconhecidos como grandes clubes de futebol, eles são constituídos, eles também carregam essa estrutura hierarquizada. E aí, num primeiro momento, quem estava apto a participar dessas instituições? Apenas aqueles que eram reconhecidos através, seja lá das suas características simbólicas, representadas nos jornais e revistas de época, através da sua cor, da sua posição social, daquele lugar que ele ocupava na sociedade, né? São essas pessoas que ocupam esses lugares. E a estas pessoas eram dadas as melhores representações. E aí, nesse espaço, como o futebol ele tem uma capilaridade muito grande, você começa logo rapidamente a surgir clubes de subúrbio, né? Ligas de subúrbio, que por mais vivas, por mais complexas, por mais dinâmicas que elas fossem, elas não conseguiam um lugar especial nas representações dos jornais e revistas de época. Ou seja, nós tínhamos duas experiências de dois futebols diferentes. Quando a gente passa a pesquisar, né, esse objeto e começa a entender que essas estruturas se colocam de forma muito consolidadas a fim de separar esses elementos sociais, isso vale a pena ressaltar aqui. É uma separação extremamente, como posso dizer, extremamente focada na manutenção dos seus privilégios, né? Porque logo em seguida isso vai assumir uma nova dinâmica que eu pretendo conversar com você aqui sobre isso. No primeiro momento, eles não queriam perder o privilégio, né, de um esporte que trazia essa áurea, né, de um esporte moderno, que representava aquilo que vinha de fora, afinal de contas foram os ingleses que inventaram. Então, essa áurea, né, esse capital simbólico que esse esporte trazia, era importante para essa classe de dirigentes, né, esses homens brancos, formadores de opinião, que eram simbolizados nas revistas como sendo o que havia de melhor e mais bonito na sociedade, não queriam negros e pobres frequentando esse mesmo espaço, porque eles não carregavam esses símbolos. Então, quando a gente pensa o futebol como laboratório, é nesse sentido, né? De experimentar essas estruturas que estão muito bem definidas na sociedade e trazer ele para dentro das instituições esportivas. E a gente vê muito rapidamente que elas se acomodam, né? Se você pegar os estatutos das ligas, né, das primeiras ligas, elas são claras em quem são os agentes sociais que irão participar daquele grupo de esportistas, né, e aqueles que não deveriam participar desse grupo. Isso fica muito claro, de forma muito transparente, né? Você deve ter visto no trabalho as citações de que os trabalhadores que recebiam gorjetas, os marinheiros, toda essa plebe, esses homens do trabalho corporal não deviam ocupar aquele espaço, porque aquele espaço era carregado de símbolos positivos. E os símbolos positivos não se acomodavam a esses corpos negros e pobres. Isso é bem importante de ficar fixado. E aí vem esse lance da curiosidade que você pergunta, né? Mas muitas pessoas trazem aí a presença do primeiro negro no Bangu, ou no Vasco, ou na Ponte Preta, em São Paulo, ou em qualquer clube, como um símbolo de luta contra o racismo, ou mais, como um símbolo de que esse clube estava atento à luta, à questão racial, né? De forma geral, estava atento à luta da questão racial
na sociedade brasileira. E isso é um equívoco enorme, porque se a gente passa a investigar de forma mais ampla e mais profunda, né, os fenômenos que fizeram com que esses homens pretos entrassem nos grandes clubes, a gente verifica muito rapidamente de que a questão que estava levando esses homens, esses corpos pretos para os clubes, era apenas o interesse em ter grandes jogadores, vitoriosos jogadores, nas suas equipes. E aí sim, atribuir essa posição, né, a esse movimento de atletas negros para os grandes clubes como uma luta antirracista é desprezar de forma muito clara o que significa uma luta antirracista, ao mesmo tempo esquecer, né, ou minimamente não levar em conta a representação e a importância do capital que estava sendo gerado por estes homens e o interesse por esse capital da elite dirigente do cenário esportivo carioca, e eu poderia estender isso para todo o Brasil. Sim. E aí é o seguinte, sobre esse período a que você se refere, né, vamos contar o que está acontecendo ao redor, no contexto histórico. Tivemos a abolição, o fim do Império, o começo da República, tivemos aí até a chegada do que hoje se conceitua como Revolução de 30, né? A democracia se mantendo a duras penas, né? Que chamam de as relações, né, do café com leite, e aí se tem uma resistência, né, uma dificuldade em se aceitar o negro como cidadão, e aí o futebol ele tá atravessando isso. O futebol ele não fica imune a todos esses acontecimentos. Então, só que na página 94 você traz um pilar de sustentação do discurso racista muito interessante. Você diz assim, no livro Entre Rivais: certo. Em meio a um contexto caracterizado pela construção de uma nova imagem do Brasil, sobretudo para que se distanciasse do passado colonial escravocrata, as teorias raciais se apresentavam como modelo teórico viável para justificação, estruturação e defesa dos grupos que dominavam o cenário socioeconômico daquela sociedade. Isso que você se referiu, né, do grupo que não queria perder o privilégio e tal. Então, ou seja, existia uma proposta de embranquecimento, um discurso que justificava essas práticas. Então, como essas teorias justificavam, então eu queria que você falasse um pouco dessas teorias raciais que tanto pululavam, né, entre os cientistas do contexto das primeiras décadas do século XX. A gente tem que lembrar, nesse momento, né, a gente tem o positivismo muito forte no Brasil. E o positivismo, ele cria uma ideia do racismo científico, né? Você começa a operar sob uma pseudociência que delegava ao negro uma posição inferior na sociedade. Então, essa pseudociência que se apresentava ali junto com as ideias positivistas e junto com alguns grandes intelectuais que eram colocados, que traziam esse dilema de fora, né, e conseguiu aqui reverberar de forma muito forte, eram aqueles que traziam a ideia de que existia um homem, um corpo que não estava adequado à sociedade, que não estaria adequado à sociedade. E, por assim dizer, esse homem, essa cor, né, esse homem dessa cor, precisaria passar por um reajuste e ter a sua cor da pele desprezada. Então, você veja, a teoria do branqueamento, né, esse esforço em branquear a sociedade brasileira, ela é reconhecida por essa pseudociência, ela encontra
eco na sociedade brasileira. E por que encontra eco aqui? Porque ela encontra uma elite branca que encontra um interesse muito grande em aceitar essas teorias. Então, com o aporte dessa teoria, você passa a não mais ter que justificar o seu desejo em excluir, em hierarquizar, pelo simples fato de ter agora a ciência ao seu lado, né? Quando você entra no esporte, quando você chega ao esporte, você passa a ter dois interesses em conflitos. E isso é muito importante, porque ao mesmo tempo, enquanto a ciência está dizendo, né, que temos que branquear, temos que fazer política de branqueamento, temos que aceitar os estrangeiros vindo da Europa, que estrangeiros são vindo da Europa, né? Quando temos que definir quais são os padrões estabelecidos aqui como os modelos, que são os franceses e os ingleses em geral. Quando a gente começa a definir aqui quais imagens do corpo que vai aparecer de forma positiva nas revistas e jornais de época, você, ao mesmo tempo, você tem uma mercantilização do esporte. Você, desde 1919, por exemplo, quando a gente passa pelo primeiro sul-americano disputado aqui no Brasil, veja só, você já tem uma preocupação dos dirigentes em ampliar as suas arquibancadas, na venda de ingressos de forma muito mais robusta. Os campeonatos que se dão na década de 20 já tem uma preocupação profunda naquilo que está sendo arrecadado. Isso se dá, por exemplo, na posição do Vasco frente aos outros clubes na década de 20, 23, 24, né? Onde o Vasco era importantíssimo para gerar renda. Então, veja só o dilema. A gente está falando de uma sociedade que tem uma pseudociência que diz que o homem negro é a base, né, da sociedade, é aquele que deve ser banido, é aquele que deve ser mudado, é aquele que deve ser esquecido, é aquele que não vai representar o modelo social, ao mesmo tempo que você tem clubes que estão fazendo questão de trazer esses atletas do subúrbio, porque esses atletas geram dinheiro. E aí você percebe nitidamente o quanto se distancia a ideia de utilização do corpo preto e a ideia de inserção do corpo preto na sociedade. Ou seja, a cidadania do homem preto ser reconhecida. Então, o clube passa a operar sobre esse homem negro, porém, a sociedade continua não reconhecendo esse homem negro como representante legítimo da sociedade brasileira. Então, há dois lugares que devem ficar claros na análise do cenário esportivo. O agente que gera lucro para os clubes, né? Então, há uma defesa, já na década de 30, né, desse profissionalismo desses atletas, que vai gerar lucro, que vai gerar uma movimentação das instituições esportivas, um crescimento do número de sócios, e tem a sociedade que continua enxergando esse homem preto junto a essa ciência, essa pseudociência que coloca esse homem como um outsider da sociedade que está se constituindo como moderna, que já está num novo movimento. Sim, e aí é o seguinte, nas suas obras, nos seus textos, você faz, em vários momentos, menção a um importante livro, né, de Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. Né? Um livro, uma pesquisa de um outro tempo, né, de um outro, outro contexto histórico. Estou querendo dizer, um outro contexto histórico. As lentes de Mário Filho, né? As inquietações de Mário Filho ao escrever esse livro não são as dos historiadores contemporâneos, né? Sim, então, perfeito. Do que você pesquisou, né? Me fale sobre a importância dessa obra, sobre o tema. Eu acho o seguinte, assim, primeiro eu preciso reconhecer a importância do trabalho de Mário Filho para a historiografia do futebol brasileiro. É um livro importantíssimo. É um livro que é pioneiro, é um livro 1964, de um homem... não é isso? Não entendi? 1964, né?
A primeira edição dele é não, é anterior. A primeira Anterior. edição do Mário Filho, eu posso confirmar para você, mas eu acho que é 1952. Se não me falha mesmo. Mas eu posso ver para você em instantes. Espera aí, só um instantinho, já vou te dar essa resposta. Em 1947, a primeira edição. 47. Isso, 1947. Nós lançamos pela UFRJ, pelo grupo do Tempo Presente da UFRJ, a quarta edição, que foi em 2003. Nós lançamos a quarta edição, uma versão pela Mauad. Então, assim, o Negro no Futebol Brasileiro é um clássico, é um livro importantíssimo. Importantíssimo. Isso não gera dúvidas. A única questão, e aí é bom fazer essa ressalva, é que como você falou, é um livro de 1947, com questões e dinâmicas de pesquisas completamente distintas do campo historiográfico atual. Mário Filho fez o que eu poderia chamar de uma literatura histórica, né? Ele não nos apresenta as fontes, ele faz uma história oral, uma história de memória que ele vai colocando no seu livro. Um livro belíssimo, bem escrito. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a começar pelo título, né? Quando ele bota o negro no futebol brasileiro, se a gente pega a obra para ler de forma muito cuidadosa, a gente percebe que, ao fim e ao cabo, ele está tratando do negro no futebol do Rio de Janeiro e estendendo um pouquinho mais a São Paulo. Isso já é, por si só, uma questão que hoje, no campo histórico, no campo historiográfico, dificilmente alguém iria se propor a escrever um livro que desse conta da história do negro no futebol brasileiro. Porque é uma demanda muito grande. Demandaria do historiador um trabalho hercúleo. Né? Então, a começar pelo título, eu acho que existe aí uma superdimensão. Ele supervaloriza demais aquilo que está posto na obra. A gente não pode falar sobre a história do negro no Rio de Janeiro e acreditar que está entendendo sobre a história do negro no Brasil inteiro. Quando eu terminei a tese de doutorado, né, eu fiz a tese tratando sobre a presença do negro no futebol em Salvador e em Porto Alegre. A gente verifica logo de cara que a experiência do Rio de Janeiro não dá conta de explicar essas duas experiências. Né? Então, de cara, já existem questões que se confrontam com aquilo que Mário Filho nos traz. Isso não quer dizer que a gente tem que desprezar a obra. Óbvio que não, né? Como eu disse logo de cara, a obra é importantíssima. O que a gente precisa ter é atenção e cuidado àquilo que a gente está lendo, não tratar isso como uma verdade absoluta. E acabou que a obra do Mário Filho se tornou uma verdade absoluta sobre as questões do negro. Sim. E para quem vai para os arquivos, né, efetivamente, no trabalho de historiador, de arquivo, de fontes primárias, às vezes verifica os limites que a obra nos traz. Né? Isso é bem interessante. Sim, exatamente aí, né? Em 47, né, ele não dispunha das ferramentas, né, das lentes do historiador contemporâneo, mas que não deixa de ser uma importante contribuição, né, para o contexto de 1947, né? Exatamente esse detalhe importantíssimo que você colocou, né? Abordando o Rio de Janeiro, não tem como, né, dizer que aquilo é o falar do Brasil. Futebol no RN, futebol na Bahia, em Recife, no Rio Grande do Sul, né? Então, ali não dá para pegar as especificidades regionais, né, desses outros lugares. Mas, enfim. Só um detalhe, Anderson, que eu acho que é importante trazer. Né? Se a gente pega o sumário, né, a apresentação do livro do Mário Filho, a gente também percebe de forma muito clara, muito rápida, né, a linearidade com a qual ele escreve a história do negro. Se você pegar o primeiro capítulo dele, se trata Raízes do Saudosismo. Depois vem o Campo e a Pelada.
O capítulo 3, a revolta do preto, a ascensão social do negro, a provação do preto e a vez do preto. Você verifica de forma muito nítida, né, uma linearidade dessa história. Né? Parece que as coisas se deram num movimento muito simples, né, de ascensão. Você chega no esporte, você luta, né, entre as tensões estabelecidas entre a Zona Sul e o subúrbio, né, entre o campo e a pelada. Você vê que o negro se revolta, ele ascende, ele passa pela aprovação e ele vence. Quando, ao fim e ao cabo, esse processo se dá sob uma complexidade gigante. E quem acredita nessa linearidade está pecando, está fechando os olhos para as lutas que aconteceram de forma muito clara e muito dura para que esse movimento se consolidasse. A gente tem que perder um pouco dessa paixão pelos argumentos simples, né? Pelas histórias simples. Há uma complexidade que se impõe de forma muito clara nessa história do negro. Sim, e o tema central do seu livro, né, Entre Rivais, Futebol, Racismo e Modernidade, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, um recorte temporal aqui, 1897 1924. As fontes que você consultou em história comparada, o que você qual a contextualização que você faz sobre esses dois cenários, né? Eu falo no que os cenários do futebol, no que eles se distanciam e no que eles têm afinidade nesse período estudado, Rio de Janeiro, futebol no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, nesse recorte temporal que você faz. A primeira grande coisa é que eu estou falando de dois movimentos, de um momento em que as duas cidades passam por grandes transformações. Então, assim, quando eu comecei a pensar a história do futebol lá em Buenos Aires, né? E no Buenos Aires o futebol chegou bem antes, né? No meados do século XIX você já tem futebol nos arredores de Buenos Aires. Né? A gente está pensando também em estruturas que são montadas em uma sociedade que também se entende de forma hierarquizada. Isso, de cara, quando você passa a pensar também a história do Rio de Janeiro, isso está posto. Então, nós temos uma aproximação que se dá entre duas cidades que, em momentos distintos, mas também que vão percorrer uma longa história, se consolidando com esse cenário esportivo, o cenário futebolístico, de forma muito aproximada, onde os agentes das camadas populares eles eram pouco ou mal representados pelo material jornalístico, pelas revistas, pela sociedade em geral. E você tem aqueles que carregam a pecha de grandes representantes da sociedade. Então, só sobre esse aspecto, você tem uma transformação da cidade, você tem uma apresentação de virada do século, onde esses grupos dominantes criam modelos de corpos e de experiências que devem ser experimentadas por grupos específicos. Então, isso já me causou um grande interesse de pesquisa, né? Porque enquanto eu estava preocupado aqui com os negros, com a chegada do esporte, desse esporte moderno, desse esporte que representava a transformação, né, eu começo a perceber que essas estruturas aonde o futebol está chegando, né, onde ele está se apontando, ela pode ser a mesma em outros lugares com outros agentes também. E aí e aí sim eu me aproprio da história comparada para experimentar os conceitos e as demandas com as quais eu estou trabalhando as minhas teorias e o meu objeto de pesquisa nesses lugares. E aí você verifica que as estruturas excludentes que são montadas são a mesma. As estruturas simbólicas que se constituem nesse cenário de definir os modelos e de excluir aqueles que estão fora desses modelos constituídos são os mesmos. Então você vê de forma muito clara que a relação ela tem muito em comum, né? Ela tem muito em comum. Enquanto aqui no Brasil
né? Você tem os negros sofrendo ataques constantes nas mídias, né? Nos jornais, nas revistas. Você tem os crioulos em Buenos Aires também sofrendo com esse espaço. E aí é engraçado pensar, porque tanto aqui quanto lá, estes homens passaram a representar o que a gente chama de futebol arte, né? Aquele modelo de futebol que passa a servir como modelo para o exterior é o futebol originário dessas camadas. Veja o quanto é complexo esse cenário, né? Quem são os grandes representantes do futebol brasileiro para o mundo? É o homem negro. Quando a gente pensa no modelo, né, e aí a contar aí da figura emblemática do Pelé, né, você pensa nesse homem negro. Mas se você pensa a sociedade, em que lugar o homem negro ocupa na sociedade? Então, você vê o quanto é complexo. Isso acontece também em Buenos Aires. E foi a partir dessa aproximação, dessas aproximações, né, que me trouxe o principal questionamento. Se essas estruturas realmente serviriam para eu entender o futebol como um laboratório dessa sociedade. E eu acredito que eu tenha achado um bom caminho, porque a gente verifica muitas aproximações sobre eles. Bom, é interessante sua observação. Bom, agora vamos para a contemporaneidade, porque é o seguinte, as pessoas perguntam muito, né, a estudar o passado, as inquietações do historiador, né, historiador contemporâneo, né, elas partem do presente, né? Partimos de inquietações do presente, tentar compreender o presente a partir dessas transformações do passado. E aí você, em setembro de 2021, no site do Instituto Ludopédio, o artigo com o título Pretos, não te enganes, no esporte nenhum branco lutou por... Se faz uma contextualização histórica de tudo que você tem colocado aqui. Então, eu lhe pergunto, dessas décadas todas, de tudo que aconteceu nas primeiras décadas do século XX, mas com todos os, entre aspas, os avanços científicos no campo jurídico, no campo dos direitos humanos, tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um avanço muito importante em 1978 com a Constituição Cidadã, mas, mesmo assim, essa mazela permanece na sociedade como um todo, e se a sociedade como um todo aparece fortemente no futebol. Isso. Ainda aquelas cenas de chamar o sujeito de macaco, ou adversário, né? Ou se o juiz é negro, né? E os brasileiros, ou também latinos no modo geral, são hostilizados lá nas ligas europeias. Isso. Então, e aí você cita no artigo, né? Avançamos pouco. Então, eu queria que você falasse agora sobre o porquê da persistência. Né? Primeiro eu quero falar sobre, a começar pelo título, né? Por que eu fui incisivo nesse título, né? Pretos, não te enganes. No esporte, nenhum branco lutou por ti. Porque o que acontece, Anderson? Em geral, os clubes no Brasil se orgulham de alguns feitos extremamente pontuais na história, acerca da história do negro e a chegada do negro no futebol brasileiro, né? E o jornalismo esportivo, né? Que em geral pouco lê sobre os temas relacionados à negritude, ou em geral pouco estão dispostos também a romper com histórias tradicionais, com histórias do senso comum que permeiam, que transpassam o tempo histórico, né? Continuam reproduzindo
continuam reproduzindo algumas afirmações que são extremamente nocivas. Eu acredito que nós precisamos, e já temos dados importantes, temos questões relevantes já produzidas pela intelectualidade, de que nunca houve, e aí é exatamente nisso que eu me preocupo nesse artigo, que deu uma certa polêmica, nenhum clube se preocupou ao longo da história, nem antes nem depois, com a luta antirracista no Brasil. Por que eu falo isso? Porque, em geral, quando a gente está falando de luta antirracista no Brasil, a gente fica preso a alguns pontos. O que acontece? Como fenômeno histórico, os clubes estão preocupados em demonstrar que eles foram os primeiros a ter um negro jogando em seus times. E tratam isso como um fenômeno de luta contra o racismo ou mesmo como uma preocupação de ampliar o seu escopo social nos seus quadros esportivos. Não é uma preocupação social com as camadas populares, um olhar diferenciado sobre as camadas populares. E, ao fim e ao cabo, já está demonstrado, através importante da história econômica do esporte, do professor João Malaya, de que o que estava em jogo naquele momento, e aí estou falando do fenômeno histórico, né, lá do passado, era o mercado econômico que estava sendo gestado e movimentado por esses homens. Então a preocupação se dava com manter aquele clube com uma economia saudável, com o seu balancete positivo. Então isso era muito mais importante, até porque quando a gente pesquisa os acervos de clubes de futebol, você não vê uma linha sequer sobre as questões raciais, você não vê uma linha sequer das reuniões, as assembleias de diretoria, as assembleias gerais, tocando em assuntos que se referem a racismo, que se refere à mudança da estrutura social para o homem negro. Então, historicamente, isso já está comprovado em alguns trabalhos, eu venho escrevendo sobre isso já há alguns anos. Quando a gente traz esse imaginário de luta antirracista para a contemporaneidade, para os nossos dias, a gente quase sempre a gente esbarra com dois eventos. Primeiro é a entrada de times de futebol com as faixas dizendo não ao racismo. Em geral, os clubes se manifestam de forma veemente através das faixas e, logo em seguida, ou de forma concomitante, emitem uma nota institucional se dizendo contra o racismo e de que essa mazela social não pode ser parte daquela instituição esportiva. E o que eu chamo, chamando atenção para isso, é que essas manifestações elas dão conta muito mais de uma ferramenta de marketing do que o interesse realmente de se engajar numa luta antirracista. Nós não podemos perder de mão o que é lutar contra o racismo, porque quando eu acomodo, por exemplo, esses dois pontos, uma faixa ou uma nota de uma instituição esportiva, e eu coloco ela com esse título, com esse rótulo de luta antirracista, eu perco de mão tudo aquilo que os movimentos negros ao longo dos séculos, ao longo do século XIX, do século XX, fizeram e continuam fazendo em prol de uma real, engajada e profunda luta antirracista. Então, eu sempre considero que essas manifestações, apesar da sua importância simbólica, você acaba declarando ser antirracista, de que aquele clube não aceita as manifestações racistas, você não faz efetivamente nada de forma estruturada, de forma contínua, a gerar um movimento efetivo para esses homens negros e essas mulheres negras. É isso que eu questiono nesse espaço. Por isso que eu digo nesse texto que, ao longo dessa história do futebol brasileiro,
né? Nada foi efetivamente feito para a inserção desses homens negros na sociedade brasileira, de modo a acomodá-los de forma positiva dentro dos símbolos positivos do Brasil. Então, a preocupação era muito mais financeira do que uma luta antirracista de forma mais articulada, mais profunda. Bom, Ricardo, da sua obra, né, além do Entre Rivais, cito aqui o livro de 2020, História, Conceitos e Futebol, Racismo e Modernidade no Futebol Fora do Eixo, 1889-1912. Aos nossos ouvintes, onde encontrar os seus livros? Olha, eu creio que eles estão disponíveis na Amazon, né, na Americana, esses sites, nas editoras também, né, na Mauad, o primeiro livro, esse último livro você encontra na Apis, editora. Eu diria até que esse meu livro o último livro, né, que foi resultado da minha tese de doutorado, é onde eu me esforço a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o futebol fora do eixo Rio-São Paulo, saindo desse regionalismo, né, porque, em geral, quando a gente pensa em futebol no Brasil, ou a gente está falando do Rio de Janeiro, ou está falando de São Paulo, e aí eu começo a experimentar as questões raciais e a questão até mesmo da modernidade em Salvador e em Porto Alegre, para ver aonde estão as aproximações, aonde estão as diferenças. Isso é muito positivo para o trabalho intelectual. Nesse sentido, mais uma vez, reforça a importância da história comparada, de forma mais profunda, articulada. Eu acho que vale muito a pena a gente sair do nosso espaço cômodo, né? Do nosso espaço comum, aquilo que a gente consegue reconhecer, e tornar nossos temas transversais, né? A gente experimentá-los em outros lugares, para a gente ver as suas validades, ver a sua validade, ver aquilo que pode ser transversal, que pode se tornar unânime, aquilo que pode se tornar realmente um conceito que funciona por todo o território nacional. Isso é muito positivo nesse sentido. É uma experiência intelectual muito positiva. A entrevista com Ricardo Pinto dos Santos foi concebida ao som de Cartola. Tinha que ser o Cartola, né? Cartola, sambista da Mangueira, né? Que só foi descoberto, né, já nos anos 60 e 70, né, por Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, né? Então ele só foi levado a gravar, né, ter a sua obra reconhecida a partir dos anos 70. Então, as canções que tocaram aqui no fundo da entrevista, né, são do segundo disco de estúdio de Cartola, o que tem a foto emblemática de Cartola com Dona Zica numa janela, né, canções como O Mundo é o Moinho, a fabulosa Sala de Recepção, em que ele diz, né, habitada simples e tão pobre, como podes, Mangueira, cantar? Bom, caro historiador Ricardo, agradeço imensamente sua participação, as suas contribuições sobre esse tema, né, que é um tema de pesquisa extremamente inquietante, sobretudo fomentado pela contemporaneidade, que é um tema que tem nos inquietado bastante com os acontecimentos da contemporaneidade, e para entender o que está acontecendo no presente, só mesmo a gente fazendo, né, adentrando a pesquisas, né, como a sua. Olha, Anderson, eu que agradeço poder dialogar com você sobre esse tema que já percorre a minha vida há décadas. Há mais de 20 anos eu pesquiso isso, e é um prazer poder falar com você, trazer esse bate-papo gostoso aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana, né? Porque também a gente se conhece há tanto tempo, né? Verdade. Então, aos ouvintes, né, uma boa noite. Até o próximo episódio.